Graça e paz, queridos! Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho segundo escreveu João. Na última gravação, nós finalizamos a conversa do Senhor Jesus com Nicodemos, que foi até o verso 22 do capítulo 3. Se os irmãos não puderam acompanhar, pelo menos acompanhem as últimas 3 ou 4 gravações que nós falamos acerca dessa conversa maravilhosa do Senhor Jesus com Nicodemos e que o assunto era novo nascimento. E Jesus encerra essa conversa com Nicodemos acerca do novo nascimento, mencionando obras, prática das obras. Vou ler aqui os últimos versos desse discurso do Senhor Jesus com Nicodemos. No verso 19. O julgamento é este, que a luz, que é Jesus, veio ao mundo, porque sem ele não há novo nascimento. Então a luz veio ao mundo, só que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, que é Jesus, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Verso 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque foram feitas em Deus. Então foi até o verso 21 o discurso de Jesus com Nicodemos. E ele encerra falando acerca de obras. Então, o novo nascimento, queridos, e as obras, elas estão intimamente ligadas. Então, se não há uma disposição no coração de se arrepender, de praticar boas obras, o Espírito não transforma o pecador em nova criatura. E eu falei sobre isso na última gravação. Será que não é por causa disso que milhares de pessoas que estão nas igrejas sequer nasceram de novo? Porque foram instruídas de forma equivocada. Que basta acreditar que Jesus morreu na cruz, pronto, repita uma oração comigo aqui e você está salvo. Vem aqui na frente que a gente faz uma oração por você, levante sua mão. Não, querido, é muito mais do que isso. Se não houver genuíno arrependimento, não há novo nascimento. E uma vez novas criaturas, nós devemos mostrar na prática os frutos desse arrependimento. Então, sem frutificação, sem práticas de boas obras, sem arrependimento, não há salvação, não há novo nascimento, não há libertação, não há bênção. Amém, queridos? Isso é muito importante. Então, Jesus vai falar mais uma vez. Jesus encerra esse discurso de novo nascimento com Nicodemos, mencionando a necessidade de obras. Então, as obras e o novo nascimento estão intimamente conectados. Então, vamos dar continuidade a partir do verso 22. Depois disto, depois desse discurso de Jesus com Nicodemos, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Verso 23. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo, e era batizado. Verso 24. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Então, eu já expliquei isso para os irmãos, que João foi apenas o precursor de Jesus. Quando Jesus chegou, o ministério de João ele foi aos poucos diminuindo. É nesse contexto que ele fala aqui que importa que Jesus cresça, que eu diminua. Vamos compreender aqui dentro do contexto. E João, de fato, ele concluiu a sua missão depois que ele foi decapitado na prisão. Né? Nas lentes da teologia da prosperidade, do coaching, é loucura eu ser morto, vivendo apenas 33 anos, menos de 33, né? Acredito que João tenha morrido com menos de 33 anos. Sem nada, vivi o tempo todo só me alimentando de gafanhoto e mel silvestre, tinha nada, vestida de roupas que ninguém olhava, né? Sem dinheiro, sem conta bancária cheia, decapitado na prisão, tido como miserável. Mas João cumpriu a sua missão, foi fiel a Deus e receberá a sua recompensa na ocasião da volta de Jesus. Então, meus irmãos, como Jesus falou em Lucas, a vida do homem não consiste na quantidade de bem que ele possui, na quantidade de bens que ele possui. Então, jamais devemos julgar uma pessoa cheia do Espírito, cheia da palavra,
com as suas posses, porque nem todos têm posses. Amém, queridos? E nós só temos essa oportunidade de termos alguma coisa, porque não tem perseguição no país onde vivemos ainda. Amém, queridos? Então, de uma vez por todas, jamais julgue, não julguem nunca mais alguém, isso serve para mim também, não julguemos jamais alguém pela quantidade de coisas do lado de fora que ela tem. Isso não é termômetro para medir uma pessoa fiel a Deus. Senão, sem perceber, nós seremos como os amigos de Jó, julgando a ele pelas coisas que ele perdeu do lado de fora. Mas nós sabemos que Jó foi fiel, íntegro, nenhum pecado saiu da sua boca. E mesmo assim, ele perdeu coisas do lado de fora. Isso é uma tipificação de um homem justo, que ele sim, corre o risco sim, por causa da palavra, de perder as coisas do lado de fora por causa da perseguição. Amém, queridos? E esse é o espírito do tempo do fim. Porque no tempo do fim, meus irmãos, vai haver uma intensa perseguição. E é daqui para pior. Não se enganem, não fiquem preocupados. O próximo governo vai dar jeito, né, da direita ou da esquerda, vamos ficar lutando por um Brasil melhor. Meus irmãos, não percam tempo pensando nessas coisas. É claro que nós não vamos ser cúmplices com os erros, mas nós não vamos manter a nossa esperança num país melhor, num mundo melhor, porque está escrito, a palavra de Deus não volta vazia, só vai piorar. Amém, queridos? E se nós colocarmos nossos corações nas coisas transitórias, nós vamos nos frustrar e não nos prepararemos adequadamente para os tempos que virão. Queridos, essa pandemia que aconteceu é fichinha com o que virá. Está escrito. Verso 25. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João, e lhe disseram, Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está falando acerca de Jesus, ele está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Olha a resposta de João, verso 27. O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Está falando acerca de Jesus. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Messias, o ungido de Deus, o libertador, não sou eu. Eu fui apenas enviado como seu precursor. Ou seja, já expliquei isso para os irmãos. João, ele foi enviado como precursor de Jesus para preparar o povo para receber o verbo de Deus. Porque sem arrependimento, meus irmãos, não tem como receber Jesus. João pregou o arrependimento. João, ele batizou um batismo de arrependimento para preparar o povo para receber o Messias verdadeiro. E como é que hoje nós queremos receber Jesus no nosso coração sem o batismo de arrependimento? Sem arrependimento não há novo nascimento, meus irmãos. Simples assim. A palavra de Deus, ela detecta no coração se nós estamos realmente dispostos a nos arrepender ou estamos apenas aceitando Jesus para poder termos as coisas. Porque a grande maioria esmagadora está procurando Jesus hoje para poder ter coisas. E os líderes estão ensinando, vem para Jesus, que seus problemas serão resolvidos. Vem para Jesus, que você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo, vai ter aquilo outro. Não, meus irmãos. Não. A palavra de Deus chama o povo para se aproximar de Deus mediante arrependimento. E jamais devemos enganar o povo dizendo que se eles aceitarem Jesus, eles vão ter uma vida de bonança, de mar de rosas. Muito pelo contrário. Lutas, tribulações, angústias, perseguições. Então, João foi enviado como seu precursor, preparando o caminho, batizando um batismo de arrependimento e proclamando arrependimento. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, arrependei-vos. Falando para os fariseus, se você sonegava, não sonegue mais. Se você mentia, não minta mais. Produzam frutos dignos do seu arrependimento. É a única maneira de ter a vida eterna. Perguntaram para Jesus, Mestre, que hei de fazer para ser salvo? Jesus falou, você conhece os mandamentos?
Pratique esses mandamentos, 10 mandamentos, e viverás. Que os 10 mandamentos é o resumo de toda a nossa prática de santidade, meus irmãos. Amém? Eu já expliquei isso para os irmãos, que a prática dos mandamentos é o oposto das obras da carne. O apóstolo Paulo faz uma lista gigantesca de obras da carne. Hoje eu estou com a Bíblia aqui, estou gravando em casa. Então eu estou com uma lista. O apóstolo Paulo mostra uma lista gigantesca de obras da carne. Olha só o que está escrito em Efésios, em Gálatas capítulo 5, verso 16. Andai, porém, no Espírito, jamais satisfarei os desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E guiados pelo Espírito é exatamente andar em santidade. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8. Vou aproveitar que eu estou com a Bíblia aqui e vou ler com os irmãos. Romanos capítulo 8, verso, deixa eu ver aqui, se não me engano, é verso 13. Aqui. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, direção para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, vida eterna. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aqui em Gálatas 5, se sois guiados pelo Espírito, não satisfazendo os desejos da carne, mas andando em santidade, ou seja, praticando os 10 mandamentos, que é o resumo de toda a lei, da palavra, lei moral de Deus, não estáis sob a lei. Que lei? A lei aqui que ele está falando é num contexto de domínio do pecado. A lei em si, ela é boa, um mandamento santo, justo e bom. Mas por causa da nossa natureza terrena, é contrária à lei. E quando nós alimentamos a nossa carne, nós estamos sendo escravos da carne. E aí a lei de Deus, a palavra de Deus, que seria um ministério de vida, se transforma em ministério de morte. Não por causa da lei em si, da palavra em si, mas por causa da carne que nos domina. Agora, se nós vencemos a carne por causa da palavra de Deus que está viva em nós, por causa da nossa luta contra ela, nos enchendo da palavra, orando, cultivando as coisas do Espírito, aí sim o pecado não terá mais domínio sobre nós. Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nesse sentido, nós não estamos escravos do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo ele continua aqui. Vamos ler. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Ou seja, o não praticar os 10 mandamentos é praticar as obras da carne. Aí ele fala o oposto. Entretanto, porém, mas o fruto do Espírito é o quê? É o oposto das obras da carne. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há domínio do pecado. Essa lei não será um ministério mais de morte, mas será um ministério de vida. O apóstolo Tiago fala no capítulo 2, a lei que gera liberdade. Liberdade para aqueles que praticam a palavra. Amém? Não herdam o reino de Deus quem pratica estas coisas. Ora, se dizer para mim que eu não faço nada e sou salvo, está totalmente contrário à palavra. Ah, não é pelos nossos méritos, não é por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Jesus fez. Mentira! Sofisma de Satanás, meus irmãos, não caiam nesse engano. Nós temos que praticar, a palavra está bem clara aqui. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, verso, deixa eu ver aqui, se não me engano, a partir do verso 6. Deus retribuirá a cada um segundo a sua graça? Não, segundo o procedimento da pessoa. E isso aqui está sendo escrito para a igreja, meus irmãos, para nós. Então, Deus nos retribuirá no dia do juízo de acordo com o que nós fizemos, meus irmãos. Obras, a saber, vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem,
procuram glória, honra e incorruptibilidade. Verso 8. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também do grego. Está falando da igreja. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Grego, quando ele menciona aqui, ele está falando acerca do restante do mundo. Porque na época, o mundo foi influenciado pela cultura grega, por causa do Alexandre o Grande. Então, mesmo Roma ganhando da Grécia, dominando, né, o Império Romano dominando naquela época, a cultura grega foi muito forte no mundo. Tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, quando o apóstolo Paulo menciona grego, aqui ele está falando do resto do mundo que não é judeu. Né? Então, em Cristo Jesus, a igreja é composta de judeus e gentios, resto do mundo, grego, que creem em Cristo Jesus, que andam nas pisadas de Abraão, obedecendo. Então, ele é bem claro, porque para com Deus não há acepção de pessoas. As conexões são tremendas. Jesus falou isso, né? Os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus não falou isso? Esta é a condenação, no verso 19 de João 3. O julgamento para a condenação é esse, que a luz veio ao mundo, só que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram mais. Amém, queridos? Então, verso 28, vou falar novamente. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor, batizando arrependimento, pregando arrependimento, para que o Rei entre nos nossos corações. Sem arrependimento, Jesus não vem habitar em nós. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. João Batista entendeu o seu chamado. Era só até Jesus vir. E os seus discípulos estavam lá. Olha só, João, os discípulos de Jesus estão batizando mais do que a gente. Ei, acabou. Meu ministério está acabando. É nesse contexto que ele fala, né? É necessário que ele cresça, que eu diminua. Aí, verso 29 ainda. Porque o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Ou seja, eu fui fiel ao meu chamado. Combati o bom combate. Acabou. Jesus veio, eu vim exatamente para isso. Eu me preparei para poder ser precursor de Jesus. Jesus chegou. O ministério já está só declinando. Ou seja, no sentido de estou diminuindo para que ele cumpra o seu propósito. Aí ele fala no verso 30, convém que ele cresça e que eu diminua. Esse é o contexto, meus irmãos. Eu não consigo ver outro significado aqui. Né? A gente tem canções, várias pregações, né? Convém que Jesus cresça, que nós diminuamos, no sentido de ele ser exaltado e nós quietinho lá, se não fosse por ele, já era a gente, né? Como se a graça fizesse tudo e nós não fizéssemos nada. Não é esse o contexto. Até porque a graça só se manifesta na nossa vida quando nós damos legalidade, queridos. Quando nós damos legalidade, a graça se manifesta. Então tem aí uma sinergia, né? Se é que a gente pode dizer assim. Tem assim uma cooperação nossa. Né? É muito simples, é só ver nossa vida espiritual, a nossa qualidade de vida, de manifestação do poder de Deus. Por que eu pouco, por exemplo, estou falando, tirando da minha própria vida, por que eu não manifesto o poder de Deus no dia a dia? Porque eu oro pouco. Nós temos muitas desculpas, trabalhamos muito, que não sei o que. Eu poderia dar essa desculpa, mas dá para orar mais. Oro pouco. Então, quem ora pouco não vê muito poder de Deus. Quem ora muito, vê muito poder de Deus. É simples assim, queridos. Não é automático. O Espírito Santo está em mim, sou nova criatura, Pai e Filho habitam em mim. Mas os rios estão aqui, ó. Nós que devemos movimentá-lo. E não tem jeito, meus irmãos. Se nós não orarmos, nós não vamos manifestar. Estou lembrando de uma passagem aqui. Jesus tinha ido ao monte com seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João.
Lá ele se transfigurou, né? Apareceram Moisés e Elias. Aí depois, Jesus, quando desceu, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio de uma criança. E o pai da criança vai falar: mestre, seus discípulos não puderam expulsar o demônio daquele menino, daquela casta de demônios daquele menino. E o que Jesus falou? Esse tipo de casta de demônios não sai a não ser por oração. Tá? Jejum não está no original, Jesus não falou em jejum ali. Pode ver que nas nossas Bíblias está entre colchetes, ou seja, foi adicionado ao longo dos séculos. No original não tem jejum, é simplesmente oração. Essa casta de demônios não sai a não ser por oração. Então, tem determinadas situações da nossa vida, meus irmãos, que travamos o fluir de Deus porque nós não oramos como deveríamos. Jesus, ele tinha se ausentado para poder orar com seus discípulos. E no ambiente de oração, o rosto dele se transfigurou. E aí ele desceu em dia, se a gente pode dizer assim, com as orações, e ele expulsou a casta de demônios e nos deixou uma lição. Você deu a entender isso. Vocês, discípulos, não conseguiram expulsar porque vocês estavam orando pouco. Vocês estavam negligenciando uma vida de oração necessária para ter poder para poder expulsar. O poder está em nós através do Espírito, mas ele só se manifesta quando nós cooperamos com ele, meus irmãos. Então, de fato, se a gente quiser ver a manifestação de Deus, temos que orar, não tem jeito. Ao longo da história da igreja, você pode ver todos os testemunhos de homens que fizeram a diferença, que manifestaram o poder de Deus, foram 100% homens de oração, pessoas de oração. Amém, queridos? Então, convém que ele cresça e que eu diminua. Qual o contexto correto desse texto? João estava terminando a sua missão. E ele agora vai crescer e eu vou diminuir. Porque João entendeu que ele estava muito próximo de morrer. Por quê? Não tem mais sentido João viver. Ele poderia viver uma aposentadoria espiritual, né? Cumprir minha missão. Jesus chegou, agora é contigo, agora eu vou curtir a vida. Eu vou curtir a minha aposentadoria, vou viver um longo tempo aqui na Terra, mais 30, 40, 50 anos, só curtindo a vida, vou construir uma família, vou viajar, vou ter dinheiro, Não. O propósito de João acabou ali. Não tenho mais razão para viver. Meu propósito se cumpriu. Convém que ele cresça e que eu diminua. João sabia que iria morrer. Da mesma forma, meus irmãos, nós vivemos por um propósito. Se esse propósito morrer no nosso coração, não vale mais a pena viver, queridos. Viver para curtir a vida não é a vida que Deus quer para nós, queridos. Sinto muito em dizer isso. Não estou dizendo que nós não podemos curtir com a família, enfim, porque não temos perseguição física, não tem nenhum problema. Mas é apenas uma pausa, se é que a gente pode dizer assim, um descanso, um repouso para poder prosseguir com a nossa missão. Nós somos, pela palavra, chamados de embaixadores. A nossa pátria não é daqui, meus irmãos, nesse sistema. O nosso sistema é outro. O nosso sistema é o reino de Deus, que está dentro de nós, a palavra dele. Então nós temos uma missão, pescadores de homens. Fazer de tudo para ser bênção para as pessoas, para poder ganhar pessoas. Jesus falou em Lucas 16, usem as riquezas deste mundo iníquo, de origem iníqua, para ganhar amigos, para que estes vos recebam nos tabernáculos eternos. Então o negócio de Deus são pessoas. Então se nós não descobrimos o nosso chamado, ou se descobrimos, estamos desanimados, estamos prestes a desistir, não vale mais a pena viver. Apóstolo Paulo, partir e estar com Cristo é melhor, é incomparavelmente melhor. Eu prefiro morrer. Mas por que eu não vou morrer agora? Eu vou escolher viver mais um pouco, para que eu possa continuar cumprindo o meu chamado, para ser bênção para a vida de vocês. Então, da mesma forma, João, ele não tinha mais por que querer viver. Ele sabia que ele estava diminuindo cada vez mais, até o cumprimento do seu chamado. De fato, poucos tempos depois, não sei quanto tempo, a Bíblia não diz, ele morreu, decapitado na prisão. E vai receber uma ressurreição superior, vai receber um galardão sobremodo excelente. Então, meus irmãos, aceitamos a Jesus, nós temos uma missão. Nós precisamos descobrir o nosso chamado, nós precisamos
buscar a Deus para que Ele possa nos dizer o que Ele quer. Meus irmãos, nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos por um chamado, uma santa vocação. Então, se nós estamos aqui nessa terra só para poder batalhar pelas coisas desta vida, para ter um conforto num período tão curtinho da vida e simplesmente ignorar um chamado espiritual, meus irmãos, não vale a pena viver. Nós não estaremos semeando para colhermos na eternidade, não estamos. Recentemente eu gravei sobre o milênio e já falei para os irmãos, não entra qualquer pessoa no milênio, qualquer cristão. A igreja glorificada não é qualquer pessoa, são os qualificados. Jesus falou que muitos foram chamados para estar com ele no milênio, mas poucos serão escolhidos. Porque não entra de qualquer maneira, por isso que poucos vão estar no milênio com o Senhor. Era para ser uma multidão muito grande, mas será uma multidão pequena, se é que a gente pode dizer assim, né? Porque em Apocalipse fala que é uma multidão de pessoas. Mas era para ser muito mais, porque Jesus falou, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Então não entra de qualquer maneira. Então, qual é a nossa visão? Qual é a visão de uma pessoa cheia da palavra, cheia do Espírito? A visão do reino que virá, o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo, meus irmãos. Foi nessa esperança que nós fomos salvos. Então, nós temos que produzir para Deus nesta vida, como João produziu, sem se comparar com ninguém. Vou falar de novo. A vida do homem, conforme Jesus falou, não consiste na abundância de bens que ele possui. Mas ele tem que cumprir seu chamado. Tendo muito ou tendo pouco, perdendo tudo, enfim, não importa, meus irmãos, a maneira como nós vamos ter as coisas nesta vida passageira. O importante é sermos fiéis ao que Deus nos chamou. Não temos que nos comparar com ninguém. Ah, fulano de tal tem dinheiro, prega para milhões de pessoas. Mas se Deus te chamou para pregar só para 10 pessoas, essa é a tua missão. Cumpre essa missão. Seja fiel a essa missão, que você vai receber a recompensa. Amém, queridos? Então, o tempo já está avançado. Então, meditamos até o verso 30. Convém que ele cresça e que eu diminua, num contexto do ministério dele está quase no fim. E o propósito dele era ser o precursor do Messias. Então ele cumpriu a sua missão com louvor. Amém, queridos? Então na próxima gravação, se Deus permitir, nós daremos continuidade a partir do verso 31. Então, meus irmãos, antes de finalizar, eu tenho notado que alguns irmãos têm diminuído a intensidade na série de João. Na verdade, isso é natural mesmo de nós, seres humanos, né? A gente começa bem, depois vai cansando, vai desanimando. É impressionante, né? A série de João começou lá em cima e à medida que eu vou gravando vai diminuindo cada vez mais o número de visualizações. Como eu já falei isso para os irmãos, que nessa série específica de João parece algo assim cansativo, né? Porque João tem 22 capítulos. Essa é a 23ª parte da série, ainda estamos no capítulo 3. Então, pelo visto, vai chegar a 100 partes, eu acho. Então, os irmãos vão ver lá, poxa, João, meia hora de gravação, parte 30, parte 35, não aguento mais, João. Não, meus irmãos, cada gravação tem um tema diferente, tem uma revelação diferente, tem um orvalho fresco, novo para nós. Essa é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, meus irmãos. Espírito e vida, renova as nossas forças. Por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 3, verso 1, ele fala: escrever-vos as mesmas coisas não é cansativo para mim, pelo contrário, uma segurança para vós. Hebreus, capítulo 2, verso 1, o escritor exorta para que nós nos apeguemos cada vez mais às verdades já ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Essa é a palavra de Deus. Toda vez, por exemplo, que você lê o Senhor meu pastor, nada me faltará, haverá uma camada de revelação nova para nós, haverá um espírito em nós, nos dando força, nos animando, vamos embora, é isso mesmo, ainda que falte tudo do lado de fora, o Senhor está comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temo mal algum, porque Ele está comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus e descansa à sombra do Onipotente, não teme nada. Então, meus irmãos, textos que a gente está cansado de ouvir, se é que a gente pode dizer assim, a gente não pode cansar de ouvir,
A nossa carne cansa, nosso espírito não. Cada vez que nós ouvimos essas verdades, mais nós nos animamos. Então essas verdades precisam ser renovadas. Então não cansem de assistirem o Evangelho de João. Amém, queridos? Vamos valorizar essa série. O livro de João é maravilhoso. Acompanhem comigo, reservem um tempo para poder meditar junto comigo nessas verdades maravilhosas. Amém, queridos? E eu vou pedir para os irmãos que eu não falei isso nenhuma vez até agora. Né? O meu canal está chegando a 4 meses. Agora dia 25, se não me engano, fazem 4 meses que eu abri esse canal. Então, se você está sendo edificado por essas verdades, né, compartilhe essas verdades, sugerem para outros irmãos, peçam para eles se inscreverem, curtirem os vídeos, porque é dessa forma que funciona o YouTube, para que o YouTube reconheça esse vídeo e recomende para outros irmãos. Amém, queridos? Vamos espalhar essas verdades. Amém? É necessário sermos cheios da palavra nesse tempo do fim, para que possamos nos preparar para os dias que virão. Sem a palavra de Deus em alta, palavra genuína, nós não vamos vencer. Amém, queridos? Então é isso. Habite ricamente em nós a palavra de Cristo Jesus. Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.